Hello, guys! Gente, olha só. Como foi prometido, tá? Eu vou fazer um vídeo rapidinho, um amador mesmo, assim. Só pra fixar o assunto sobre o report de speech. Que aí, como eu disse a vocês que o report de speech é um discurso indireto, tá? É quando alguém vai reportar a fala de alguém, certo? E que geralmente, quando a gente reporta a fala de alguém, é um tempo depois, porque aí eu não posso dizer uma coisa que alguém disse se ela ainda vai dizer no futuro. Eu não posso dizer que alguém disse alguma coisa se ela está dizendo agora, certo? Então, geralmente, o report de speech, ele fala sobre coisas, ele reporta coisas que já foi dito anteriormente. É por isso que quando a gente vai mudar do discurso direto para o indireto, a gente faz aquela conversão dos tempos verbais, sempre voltando a um tempo verbal anterior, tá? E aí eu gostaria de destacar algumas formas verbais para vocês que a gente usa no report de speech que eu vou usar nas provas de vocês, que é o said, o told, o asked, o say e o says. Então eu vou começar com said, tá? Said significa disse. Então é quando alguém, geralmente quando alguém vai reportar algo que já foi dito, alguém vai usar esse said que significa disse. For example, I'm hungry. Tô com fome. Então, se alguém escuta isso e vai reportar para alguém, alguém vai dizer o quê? Cláudia disse que estava com fome. Então, vai dizer como? Cláudia said that she was hungry. Então, Cláudia disse que estava com fome, certo? Então, a gente usa esse said aí. Eu não direcionei o meu discurso para alguém, eu apenas falei aleatoriamente que estava com fome. Agora, se eu usar o nome de uma pessoa, se eu direcionar, se eu especificar para quem que eu estou dizendo que eu estou com fome, por exemplo, Maria, I'm hungry. Ó, Cláudia agora disse para Maria que estava com fome. Então, nesse caso, eu não uso agora o said. Agora eu uso o told, que é essa segunda forma verbal que eu falei para vocês. O told significa contou para ou falou para alguém, certo? Então, como é que ficaria essa frase reportada? Então, Cláudia told to Maria, tá? Cláudia disse para Maria that she was hungry, de que ela estava com fome. A próxima forma verbal é o asked, e o asked pode ser usado em dois tipos, em dois contextos, tá? Primeiro, em perguntas, porque o asked significa perguntou, né? Então, se eu fizer uma pergunta para alguém, por exemplo, could you tell me a secret? Você poderia, você pode me contar um segredo? Can you tell me a secret? Você pode me contar um segredo? Então, como é que ficaria? Então, Cláudia perguntou se alguém, enfim, poderia contar um segredo para ela. Como é que ficaria então aí? Ó? Cláudia asked to someone, perguntou para alguém, if esse alguém, que pode ser he, she, enfim, could tell, ó, could, poderia, eu perguntei com can, quando alguém vai reportar, já pergunta com could, né? Então, could tell a secret. Então, se alguém poderia contar um segredo, tá? E o outro sentido do asked é quando for um pedido. Geralmente, quando alguém, a gente consegue identificar que é um pedido, quando nós temos a palavrinha please na frase, no discurso, né? Por exemplo, come here, please. Come here, please. Então, ó, eu tô pedindo para alguém vir aqui, por favor, né? Come here, please. Vem aqui, por favor. Então, Cláudia asked to someone. Então, Cláudia pediu para alguém, que alguém, né, viesse, né? Então, fica o quê? Came. Não vou mais usar o here, porque não vem mais pra cá quando a pessoa vai contar. É there, to there. Fosse pra lá, né? E aí eu não preciso também repetir o please, o por favor, porque quando a gente já usa o asked, já dá a entender que eu pedi. Então não preciso mais usar o please também não. O please só no discurso direto. No indireto não precisa. E para finalizar, nós temos as formas no presente, que é o say e o says, que a gente pode usar também, certo? A gente não vê muito, não é muito comum. Geralmente a gente usa mais no passado, a gente vê mais no passado, mas também é possível usar no presente, o say e o says, tá? Só lembrando que o says é quando a gente estiver falando de terceira pessoa e o say quando a gente estiver falando de ele ou ela ou vocês, tá? Então, a gente não usa com I porque eu não vou reportar algo que
falei, eu reporto algo que os outros falaram. Está bem? Então vamos lá. Quando é que eu uso sei ou ses? Existem alguns casos especiais. Ou quando eu tô falando no mesmo momento em que a outra pessoa, no caso, a pessoa tá falando e eu vou reportar no mesmo momento. Por exemplo, eu tô dando minha aula e alguém diz, professora, eu não tô entendendo isso. Mas aí eu tô dando minha aula tão empolgada que alguém diz, professora, ó, fulano tá perguntando aí. Então, nesse caso aí, quando alguém fulano tá dizendo aí que não tá entendendo. Quando alguém tá dizendo no mesmo momento aí do outro, então geralmente a gente usa o sei ou o ses. Ou quando for verdade universal, por exemplo, o que eu falei pra vocês, que a laje é muito fria. Então, se eu fosse dizer, Cláudia disse que a laje era muito fria. Se eu fosse dizer isso, tá? Então, daria a entender que a laje poderia ter sido fria, mas agora não é mais. Então, quando a gente coloca no passado, dá a entender que pode ser que haja aí uma redundância, tá? Ou então, como eu disse a vocês, da cidade lá que neva, sempre chove em novembro, né? Por exemplo, se eu for usar sad, se eu for usar o sad, disse que chovia em novembro, então dá a entender que chovia e não chove mais. Então, quando for verdades universais, quando eu estiver falando no mesmo momento que a pessoa, ou quando pode ser que haja ambiguidade naquele momento, então eu evito usar o sad e eu evito voltar ao tempo verbal anterior. Então, eu preservo. Se está no presente, eu preservo o presente. Se está no passado simples, eu preservo o passado simples, tá? Que é para não ocorrer aí essas ambiguidades. Espero que vocês tenham entendido, tá? Beijo no coração de todos e fiquem com Deus.